Olá pessoal, vamos resolver agora a questão 9 do nível 3 que corresponde ao ensino médio da primeira fase da OBMEP de 2019, ok? Então vamos lá. No paralelogramo ABCD da figura, os pontos M e N são pontos dos lados BC e CD, respectivamente. Olha só aqui, ó. M é um ponto do lado BC e veja que N é um ponto do lado CD. Ok? E essa figura aqui, ó, A, B, C, D é um paralelogramo. As áreas ABC e D são conhecidas. Qual é o valor da área X? Olha só, A, B, C e D são áreas conhecidas. Qual é o valor da área X? Perceba que esse A não é uma medida de comprimento, é uma área, é uma medida de área. Ó, esse A aqui é essa área aqui, ó, desse triângulo, ó. Tá percebendo esse triângulo aqui? A área desse triângulo é A. C é a área desse triângulo aqui, ó. C. B já é a área desse quadrilátero. Quadrilátero porque são 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então essa área toda aqui é B. E D é a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Sim, e finalmente X é a área também desse triângulo aqui, ó. Ok? Então ele quer saber nessa questão o valor de X. Bom, a questão fala de paralelogramo. Deixa eu aproveitar e falar um pouco mais do paralelogramo. Olha só, deixa eu botar um desenho aqui de um paralelogramo. Pessoal, paralelogramo obrigatoriamente tem 4 lados. Então, para ser paralelogramo tem que ter 4 lados. Tá? E no paralelogramo, os lados opostos obrigatoriamente são paralelos. Então, se a questão fala de paralelogramo, você já sabe que os lados opostos são paralelos. Então, perceba que esse lado aqui, ó, obrigatoriamente é paralelo a esse. E esse lado aqui, obrigatoriamente é paralelo a esse, porque a questão já diz que é um paralelogramo. Tá certo? E outra característica interessante do paralelogramo é que os lados opostos, além de serem paralelos, são congruentes, isto é, possuem medidas iguais. Então, essa medida, ó, daqui para cá é igual a essa daqui para cá. Assim como essa medida, esse lado aqui, ó, essa medida daqui para cá é igual a essa medida daqui para cá. Ok? Olha só. Eu coloquei essas marcações aqui para que isso fique bem claro. Ó. 2 traços aqui, né? E aqui para dizer que essas medidas são iguais. Um traço aqui e aqui para dizer que essas medidas aqui são iguais. Beleza? Como é que se calcula a área de paralelogramo? A área de paralelogramo, a fórmula é a mesma de retângulo. Área de paralelogramo, base vezes altura, que é a mesma fórmula de retângulo. Ó, vou escrever aqui. Base vezes altura. Só que tem uma diferença. Se isso aqui fosse um retângulo, tá? Bom, de acordo do jeito que está feito o desenho aqui, não é um retângulo, é um paralelogramo, né? Então, se fosse um retângulo, vamos imaginar que fosse um retângulo. Se eu pegasse esse lado aqui do retângulo como base, o outro lado seria a altura, tá? Se isso aqui fosse um retângulo, se isso aqui fosse a base, esse outro lado aqui seria a altura. No paralelogramo, o que acontece? É base vezes altura, mas você tem que tomar o seguinte cuidado. A altura vai depender da base que você pegou. E a altura é a distância entre os lados paralelos. Então, por exemplo, se eu pego isso aqui como base, ó, se eu pego isso aqui como sendo a base, a altura relativa a essa base vai ser a distância entre essa base e o lado paralelo a essa base. Tá? Então, a distância vai ser isso aqui. Ok? Olha só. Estou indicando aqui que peguei essa base, tá certo? E olha a altura. A altura é a distância entre essa base e o lado paralelo à base. Ok? E veja que para ser altura tem que formar 90 graus
com os dois lados, né? Veja que esse segmento aqui da altura, ele forma 90 graus com esse lado e forma 90 graus com o outro lado também, ok? Agora, e se eu tivesse pego essa base aqui do paralelogramo, tá? Porque eu tanto posso pegar essa base, como posso pegar essa daqui, né? Se eu pegar essa, a altura não é mais aquela que eu tinha marcado aqui. Porque a altura que eu tinha marcado aqui era a altura relativa tanto se eu pegar esse lado como base, como se eu também pegar esse outro lado aqui como base. Tá? Aquela altura serve para essas duas bases. Mas se eu pegar esse lado aqui como base, a minha altura vai ser essa daqui, ó. Tá? Porque veja que esse segmento aqui ele forma 90 graus tanto com a base que eu peguei, quanto com o lado oposto. Ok? Então, qual é a altura do paralelogramo? Depende, qual é a base que você está pegando. Se eu pegar essa base, a altura é essa. Se eu pegar essa base aqui, a altura é a mesma. Tá? Se eu pegar essa base, a altura é essa daqui. Se eu pegar essa base aqui, ó, a altura é a mesma. Ok? Então, a altura é relativa à base que você está pegando. Beleza? Então, veja só. Deixa eu voltar aqui. Então, veja só. Olha para os triângulos, uns triângulos interessantes que apareceram aqui na figura. Vê. Olha para esse triângulo. A, B, N. A, B, N. Eu já posso dizer que a área desse triângulo é A mais B mais X. Vou até colocar aqui. A área, isso aqui, pessoal, é o símbolo de triângulo, tá? Eu botei um símbolo aqui de um triângulo, é como se fosse um delta, mas é representando um triângulo. A área do triângulo ABN é igual a A mais B mais X. Caô, não entendi, não. Como é que você chegou tão rápido que é A mais B mais X? É porque, veja, A não é a área desse triângulo aqui, ó. B não é a área desse quadrilátero aqui. X não é a área desse outro triângulo aqui. Mas o triângulo ABN, ó, não pega isso tudo? Então, quem vai ser a área de ABN? A mais B mais X. E eu quero usar o mesmo raciocínio para esse outro triângulo aqui, ó. ADM de Maria. ADM. Tá? A área desse triângulo ADM vai ser B mais C mais D. Olha só, a área, o símbolo de triângulo aqui, ficou até parecendo um A, mas é o símbolo de triângulo. Do triângulo ADM, tá? B mais C mais D. Por quê? O triângulo ADM não é isso aqui tudo, ó, ADM, não é isso aqui tudo? Mas esse trechinho aqui, essa área aqui não é D? Essa outra área aqui não é B? Essa área aqui não é C? Então, a área do triângulo ADM é B mais C mais D. Ok? Agora, o que eu gostaria de mais chamar a atenção aqui é o seguinte. Vê só. Olha para esse triângulo ABN. ABN. Olha só se eu fizer a seguinte marcação. Vê. Nesse triângulo ABN, não sei se vocês estão lembrados, pessoal, como é que se calcula a área de triângulo. A área de triângulo, a fórmula também lembra muito essa daqui. Só que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, vê só. Olhando para esse triângulo aqui, se eu pegar essa base aqui, peguei essa base. Essa altura aqui é a altura relativa a essa base. Né? Veja que essa altura forma 90 graus com a base. Ok? Então, olhando para esse triângulo ABN, qual é a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Só que, olha agora para o paralelogramo. Olha para o paralelogramo ABCD. Essa base do triângulo também é base do paralelogramo. Essa altura do triângulo também é a altura do paralelogramo. Só que como é que se calcula a altura de... Como é que se calcula, desculpe, área de paralelogramo? Base vezes altura. Então, a área desse paralelogramo ABCD é essa base vezes essa altura. E a área desse triângulo ABN
essa base vezes essa altura dividido por 2, porque na fórmula de área de triângulo, você pega base vezes altura e divide por 2. Opa, então peraí, a área desse triângulo é metade da área desse paralogramo. Interessante saber disso. A área desse triângulo ABN é metade da área desse paralogramo. Ok. Vamos dar uma olhada agora no triângulo ABM. Olha só. ADM, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar essa base do triângulo. Agora, repare que essa base, além de ser base do triângulo, ela também é base, eu posso considerar também que é base do paralogramo, né? No paralogramo, eu posso pegar esse lado aqui como base. E, olhando para essa altura aqui, ó, veja que ela forma um segmento que forma 90 graus, né, com a base do triângulo. Essa altura é a altura relativa a essa base. Perceba o seguinte, que essa altura, além de ser a altura relativa a essa base do triângulo, ela também é a altura relativa a essa base do paralogramo. Então, peraí, a área desse triângulo é essa base vezes essa altura dividido por 2. E a área do paralogramo? Eu posso dizer que é essa base vezes essa altura. Opa, então peraí, a área desse triângulo também é metade da área do paralogramo. Opa, se esses dois triângulos têm área igual a metade da área do paralogramo, então a área desses dois triângulos são o quê? Iguais. Então, se essas áreas são iguais, ó, tá aqui a área de um triângulo, tá aqui a área do outro triângulo. Eu vou igualar essas áreas. Olha só, A mais B mais X é igual a B mais C mais D. Eu posso cancelar esse B aqui do primeiro membro com esse B do segundo membro, tá? Porque, rigorosamente falando, eu estou subtraindo B de ambos os membros. Quem ainda não está acostumado com essa linguagem que eu uso com frequência, dá uma olhada, vou botar o link aqui em cima. Leitura sugerida para resolução de equações do primeiro grau. Assista pelo menos os vídeos 1 e 2 dessa playlist, tá? Para você entender o que eu estou... essa minha linguagem. Bom, e aí eu quero isolar o x, porque ele pergunta qual é o valor de x. Aí eu quero tirar esse a daqui. Para tirar esse a daqui, eu vou subtrair a de ambos os membros. Aí vai ficar x é igual a c mais d menos a. Olha só, x é igual a c mais d menos a. E como é isso que a questão está pedindo, ó, qual é o valor de x? Olha só, x é igual a c mais d menos a, letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.